Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui na lição 7. A gente vai resumir o que a gente tem estudado sobre o catolicismo. Vocês podem acompanhar na lição de vocês, na revista de vocês. A gente tem o mesmo material aqui, basicamente, só que digitado para ficar mais visível para os irmãos. Lição número 7, catolicismo. A gente vai fazer um breve resumo, provavelmente em 2 vídeos. O versículo-chave está em Marcos 7,13, que diz o seguinte: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Então, algo muito característico que a gente vê na Igreja Católica são as tradições, né, que eles próprios criam e estão acima das verdades bíblicas. Algumas verdades bíblicas a gente vai ver um pouco e relembrar algumas dessas tradições hoje. Para começar, eu queria perguntar a vocês se, na opinião de vocês, os católicos podem ser considerados cristãos. Sim ou não? Responda aí e justifica, ok? Vamos lá. Origens. Então, as origens da igreja. A igreja em si, ela se origina e não haviam várias denominações. Se a gente para pensar, a igreja ela tinha pluralidade de templos, mas tinha unidade de fé, então eles tinham o mesmo pensamento. Com a conversão de Constantino, que era o imperador de Roma, o que é que acontece? Ele constrói uma igreja, a Igreja do Salvador, num bairro de Roma chamado Vaticano, que é o que a gente conhece hoje. A partir dali, outros papas e bispos passaram a construir palácios ao redor desta igreja, também no Vaticano. Então, a conversão de Constantino é algo bastante característico para o surgimento da Igreja Católica, né? Tanto que a gente, ela é denominada Igreja Católica Apostólica Romana. A fragmentação do Império Romano. Roma se dividiu entre Roma Oriental e Ocidental, e assim os papas, os bispos, os líderes perderam sua autoridade civil. Eles então passaram a fazer alianças com imperadores, governantes, para lhes conferir, né, vantagens e lhes conferir certa autoridade. Ok? E a partir de então, essa igreja passou a dominar no Ocidente, né? Então, o Estado do Vaticano também, a partir de então, ele começa a se dotar de mais poder, cada vez mais, se a gente parar para pensar. O Papa Estevão II ele faz uma aliança com um cara chamado Pepino, com seu exército iam conquistando terras e doavam essas terras para a igreja. Em troca disso, esse Estevão II, que era o Papa, ele coroa, né, declara rei esse Pepino. E então o reinado dele cresce e a Igreja Católica também cresce. Então, vários territórios ali na região da Itália passam a ser doados para a Igreja. E foi declarado que no bispo residia um poder, uma autoridade temporal e espiritual. Existiam 5 patriarcas, né? Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. E os bispos foram chamados de patriarcas. Só que eles tinham um pé de igualdade. A questão é o seguinte: com a fraqueza, a queda de Roma, a Igreja Católica, na verdade, destruição de Jerusalém, alguns problemas doutrinários com os bispos de Alexandria e de Antioquia, a Igreja Católica então se achou no direito de dominar com seu bispo, dominar todas as outras. Ela se sobrepôs. Essas são as origens da Igreja Católica. Algumas doutrinas vocês conhecem muito bem. Atrás da minha imagem tem a imagem de uma senhora simpática, que é Maria, vocês conhecem. E
ela, inclusive, é o que caracteriza bastante a Igreja Católica, né? Ela no tópico 5 daqui a pouco. Vamos lá, vamos resumir. Então, a Igreja Católica, ela subsiste e é dita que ela é uma herança de Pedro. Ela é dominada, ela é governada pelo sucessor de Pedro, que nada mais é ninguém que o Papa, né? Então, o papado, inclusive, é tido como uma sucessão de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, é como se fosse algo instituído por Deus e ele é dotado de grande poder e autoridade, né? Autoridade, inclusive civil, não apenas autoridade religiosa. A gente observa muito desse poder conferido ao Papa no período da Idade Média, né? Que se confundiu o poder do rei com o poder da Igreja Católica. Outra doutrina interessante é dos pecados. Para eles existem pecados leves e pecados mortais. Os leves são chamados de veniais, mas todos eles têm o poder de ser perdoado pela Igreja Católica, né? Então não há a figura cêntrica de Cristo como perdoador da graça, não. A Igreja Católica tem o poder de perdoar. Inclusive, a gente lembra de escândalos que aconteciam, principalmente na Idade Média, de indulgência. As pessoas compravam o perdão do pecado, a igreja cobrava pela garantia uma carta que garantia a residência no céu e tudo mais. Enfim. Outra coisa interessante são os sacramentos. Sacramentos é como se fossem graças instituídas que através da igreja as pessoas têm direito. São elas o batismo, o crisma, confissão e eucaristia, né, que é a ceia, ordem, matrimônio e a extrema-unção. Ok? E, por fim, uma doutrina que é bem característica, como a gente falou no início, é a de Maria. Maria, ela adota uma posição de intermediária, inclusive de mediadora, entre Deus e os homens. Então, ela toma... É como se ela fosse imortal, né? Ela toma a posição de Jesus na Bíblia. Então, é algo bem interessante. Eu acho que é um dos maiores erros doutrinários da Igreja Católica. Eles rezam muito mais a Maria do que a Jesus ou qualquer ou Deus, enfim. Vamos lá. Outra coisa interessante é que eles têm a literatura. Então a literatura, não apenas a Bíblia, é a verdade universal para eles. Eles têm várias resoluções, como bulas, concílios, encíclicas, decretos, que são ditos baseados na Sagrada Escritura, a partir do poder conferido por Deus aos representantes, aos bispos. Então eles se reúnem, estabelecem legislações e as pessoas devem seguir e tem o mesmo peso da Bíblia para eles, ok? Eu coloquei um quadro aqui para resumir. Eu gosto desse quadro porque ele resume a doutrina católica e a resposta bíblica para essa doutrina de forma muito mais prática, muito mais visual. Então, por exemplo, em relação à igreja, qual é a doutrina católica? A igreja de Cristo subsiste exclusivamente na igreja católica, né? Então, ele se apresenta como a verdadeira igreja, a igreja original, né? Ela é legitimada através da sucessão apostólica, tendo como sucessor o Papa. Então, a ideia é que são sucessores de Pedro. E assim sucessivamente, né, vão se trocando os representantes. Só podem se salvar os que entrarem para a Igreja Católica e nela perseverarem. Então, o que é que a Bíblia diz em relação a isso? Vocês podem acompanhar as referências aí na edição de vocês. A sucessão apostólica não é bíblica, né? A Igreja Apostólica por ser edificada sobre Cristo, que é o fundamento dos apóstolos, e não necessariamente no apóstolo Pedro. Então, é como se eles se baseassem em Pedro. Inclusive, eles consideram santos São Pedro. As pessoas, a gente viu aí canonização, né? Há uma reunião de homens que decidem se tornam ou consideram santo ou não algum ser humano. Então, por exemplo, agora a irmã Dulce foi considerada santa. Então, é algo que, quando a gente vai para a Bíblia, não faz nenhum sentido e as pessoas costumam
continuam com essa tradição. Mas enfim, é tema para outra aula. Inclusive, nas próximas aulas a gente vai falar sobre Maria e sobre várias coisas relacionadas ao catolicismo. Vamos lá. A salvação não está vinculada a nenhuma igreja, mas a fé em Jesus Cristo. Então é isso que a gente aprende, né? Então, quando Lutero, lá na Reforma Protestante, ele diz o quê? O que é que salva? Só a Escritura, só a graça, né? Só a fé. Então, eles dizem que só a igreja católica. Vamos lá, em relação ao papado, né? Os papas. Jesus quis que seus sucessores governassem a igreja até o fim dos tempos. Isso é o que eles creem e sustentam essa doutrina dos papas. Pedro é a pedra sobre qual a igreja foi edificada. Então, o bispo de Roma é o primeiro sucessor de Cristo. Pedro é considerado o primeiro papa para eles. É sucessor de Pedro, então, o papa, como a gente já falou. O que é que a Bíblia diz? Pedro afirmou sua posição de igualdade com os demais presbíteros, ele não se coloca em uma posição superior. Pedro aconselhou que ninguém se colocasse como primazia. Pedro apontou para Jesus Cristo como a pedra angular. Sobre os pecados, são divididos em mortais e veniais, que são infrações mais leves. Precisa ser confessado aos padres, aos bispos, ou até, atualmente, aos diáconos. São perdoados através da Igreja Católica. Então, é a Igreja que perdoa após a confissão. Seu perdão ocorre através do batismo, da penitência e da Igreja. Então, a gente vê aqui na Bíblia que todo pecado é mortal, tem poder para matar. Todo pecado pode ser perdoado e todo perdão vem de Deus. O perdão não é obtido através de mediadores ou práticas, né, religiosas, rituais, mas tão somente Jesus Cristo. Observe que nossa figura central é Jesus Cristo. Eles perderam totalmente essa referência. A gente observa, eles colocam, posicionam essa referência a Maria, que a gente vai ver daqui a pouco, e posiciona essas referências em rituais, né? Então Jesus acaba ficando em segundo plano. A gente observa em todo o diálogo católico. Em relação aos sacramentos, né? São sinais da graça, né? Instituído por Jesus Cristo, que a igreja tem poder, segundo eles. É o batismo, a crisma, a confissão e tudo mais. São forças que emanam do corpo de Cristo, né? Enfim, o que a Bíblia diz sobre isso? A igreja não ensina que ritual pode garantir graça ou salvação. A única graça vem de Jesus que nos salva, né? As únicas ordenanças que a gente aprende é a ceia e o batismo. Então, tudo além disso, né, que são os sacramentos, é criação do homem. O batismo não salva. A Eucaristia é condenada como sacrifício contínuo. Então, é um ritual, é um sacrifício, as pessoas sempre fazem aquilo, né? Não há mais aquela simbologia, aquela reflexão, a ideia original, né? Todas as pessoas participam, enfim, eles têm as regras deles lá. A Eucaristia é condenada como sacrifício contínuo, a transubstanciação seria a repetição do sacrifício de Jesus, não a sua lembrança, ok? Sobre Maria e imagens, a gente vai ver nas próximas lições, lição 8 e 9. Tem muita coisa, a lição sobre Maria é muito interessante, gente. É a próxima lição. Literatura, então, para eles, os decretos, a legislação, a literatura produzida por eles a partir da inspiração, a partir da Bíblia, tem total validade, tanto quanto a Bíblia, né? A gente falou sobre isso. As bulas, encíclicas, os decretos, os concílios, né? As reuniões que eles se juntam para decidir sobre algo. Então, a Bíblia ensina o que? Deus nos adverte a gente não se deixar levar por tradições humanas e filosofias. A gente deve permanecer firme nas Sagradas Escrituras. E eu completo com o versículo que vocês conhecem, que diz o seguinte. Está escrito na Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, enfim, entendam, gente. Toda a escritura, observe na sua Bíblia, escritura possivelmente está escrito com E maiúsculo. Sabe por quê? Porque toda a escritura não quer dizer que eu vou escrever um livro,
inspirado pelo Espírito Santo e vou ensinar na igreja como se fosse uma verdade universal. Não. Toda a Escritura está com E maiúsculo porque se refere às Sagradas Escrituras. Uma palavra não vem de forma evidente, maiúscula no meio da frase, se refere a qualquer um outro elemento. Ela está em evidência. Então está se referindo à palavra de Deus. Né? A gente não pode fazer uma reunião, vai decidir sobre algo, ensinar isso como se tivesse validade do ensinamento bíblico. Né? Não pode. Então que esse resumo fique para a reflexão dos irmãos, que a gente relembre e que a gente trate principalmente, né? Vou resumir aqui, principalmente com respeito aos outros, né? Então a gente lembra do que? Da reforma de Lutero, que ele tem lá, né, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé que salva. Então, a igreja já não se desvirtua mais dos rituais da Igreja Católica. Né? Outra questão também que eu acho muito interessante é que a gente não deve julgar. A gente não deve julgar. A gente tem que tratar todos com respeito. Né? E, inclusive é algo que está muito enraizado no Brasil. O Brasil se inventa a partir dessa tradição católica, quando os portugueses vêm para cá e catequizam, né? Encontram os povos diferentes, com religiões diferentes, são os índios, utilizam a catequese, né? A Companhia de Jesus, tudo, para estabelecer as primeiras comunicações e para que os índios servissem ao rei de Portugal. Então, tem pessoas que você vai aí no interior, tem pessoas que nem sabem porquê, mas são católicos, porque, enfim, a bisavó era católica, a avó era católica, a mãe era católica, não tem conhecimento nenhum bíblico, ignorância, você observa das pessoas, mas seguem aqueles rituais, porque é uma tradição. Né? Então, outra coisa interessante, só para concluir, que a gente deve observar os exemplos de pessoas que eram católicos, não tinham conhecimento bíblico em si, eram cheios de superstições e tradições e rituais, e hoje estão conosco. Talvez você seja um exemplo desse. Então você hoje tem outra visão do Evangelho. Hoje você desfruta de uma fé, de uma salvação, de uma liberdade, de uma felicidade que a gente só encontra em Jesus. Ok? Deus em Cristo nos abençoe.